teu cheiro. Nestas noites tão singelas do Evangelho de amor, pra você quero contar o que aprendi com a minha dor. Já não posso me queixar, pois essa vida é uma beleza pra quem aprendeu a amar. Já não posso me queixar, pois essa vida é uma beleza pra quem aprendeu a amar. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Renasci aqui na terra para cumprir minha missão. Mesmo vaso imperfeito, vim buscar reparação. Quando chega o sofrimento, sei que o fogo é o instrumento do divino artesão. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Agradeço pela vida, sou feliz, posso cantar, pois Jesus é meu amigo, não preciso mais chorar. Semeando vou servindo, com amor sigo sorrindo, sem tempo pra reclamar. Semeando vou sorrindo, com amor sigo servindo, sem tempo pra reclamar. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Então, Senhor, mais uma vez estamos aqui, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, consolando os nossos corações, restaurando a nossa vida. O Senhor nos conhece, a cada um sabe dos nossos problemas, nossas alegrias, nossos sofrimentos, das nossas fraquezas, mas também sempre nos deixa a certeza de que o Senhor é o enviado que Deus nos mandou para trazer todas as consolações prometidas. Então, sede bem-vindo, Senhor, bem-vindo
ao nosso momento de oração. Bem-vindos também todos os amigos espirituais, nosso patrono Jerônimo Mendonça, queridíssima irmã Sheila e todos os amigos espirituais que se dedicam a nos instruir, a nos consolar, a nos bendizer e a nos guardar. Hoje em especial, Senhor, nós deixamos um abraço a todos aqueles queridos nossos que já fizeram a grande passagem, a grande viagem. Nós desejamos a eles toda boa sorte, toda alegria na nova existência. E daqui a pouco, mais dia menos dias, estaremos também do outro lado da vida. Que aprendamos bem as lições aqui, para também podermos passar bem para o lado de lá. Que aqueles que foram primeiro que nós possam estar muito felizes, bem resguardados, nas escolas, nos aprendizados, nos hospitais, melhorando, fazendo cursos, tratamentos, e felizes por terem cumprido aqui na Terra o tempo que Deus determinou. A nossa gratidão a cada um que passou por nós, pois a saudade é o amor que fica. A saudade é a presença da ausência. Então, somos saudosos, pois nós aprendemos a amar aqueles que também nos amam. Que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos que já estão do outro lado da vida. E nós acreditamos, Senhor, que o Senhor também está aqui conosco. Abençoa as nossas águas que estão para fluidificar, o nosso lar, os nossos corações e esse nosso momento de prece. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Olha, já chegou muita gente. Jailson, Carlos e Dona Conceição, nosso abraço. Eu firme aí vocês dois. Tem um tal de um piqui para nós comer junto ainda. Irailde Alves. Oi, Irailde, você estava sumida. Tá tudo bom aí? Um beijo para vocês. Rosa Bueno, Maria Socorro, Valéria, Eliane Pesentim, Expedita, Antônio Santos. Abração para você e para sua digníssima companheira, Alice Guscuma, Marli Ogawa, Magdala, Magnória, Carmen Viviane, Helena, Dona Helena Império, que gracinha, tá aqui. Neiva Silva, Marli Ogawa, já falei, Tereza Célia, Darney, Maria Aparecida, Carmen Viviane, Sônia Maria Monteiro. Sônia Maria Monteiro, será por que eu não te enxergo? Se você escreve sempre, porque eu leio, né, os nomes que aparecem aqui quando eu estou com o telefone na mão, igual agora. Então, se você não escrever, eu não posso te enxergar. Agora eu enxerguei, ó, Sônia Maria Monteiro, bem-vinda. Alice Guscuma, Edna Lima, Odete, Patrícia Kelly, a Patrícia sempre escreve, eu vejo sempre a Patrícia. Débora Bernardes, Marilena, Cássia Morada, Feliciana, Eliana Pesentim, Maria Alice, Célia, Rosa Bueno. Às vezes, Sônia, a pessoa escreve 3, 4 vezes, porque o nome passa muito rápido e eu consigo ver também. Marleci, Clotilde, Cláudia Rodrigues, Ana Patrícia Falcão, abraço. Elaine, Alice, Sônia Almeida, Cíntia Borges, Silvana Moreira, Leila,
Gente, a Leila é um barato, viu? Nós estivemos juntos esses dias. Muito gente boa, só que eu pensava que ela era de um jeito e ela é de outro completamente diferente. Foi muito interessante conhecê-la. Carmen Viviane, Cristina de Assis, Francisca Machado, Sonimar Souza, Elcia Borges. Ah, Iraúde está quietinha, mas está lá. Ok. Darney, Cristina, Inês Tolentino. Inês, saudade de você. Feliciana, Andréia da Silva. Adélia Maria, Magda Cristina. Quem mais? Valéria Mussato. Ah, Valéria falou que pode chamá-lo de Val. Val Mussato. Márcia Milene. Ivone Dantas. Andréia da Silva. Neiva Silva. O meu telefone está dando uns pulinhos, Alex. Ele dá um pulo. Não, os nomes estão... Não, o telefone não está pulando, não. Os nomes pulam e eu misturo tudo. Cristina Premoli. Andréia Silva. Agora eu vou deixar para você, Alex. Então, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui agora, vocês que vêm na madrugada, vocês que chegam depois, vocês que estão em outros países, né? Outros horários, tem gente aí que já amanheceu. Então, sejam bem-vindos. Você que está no fundão, você que fica aí fazendo sustentação, muito obrigada pela sua presença. E nós continuamos firmes, né? Servindo, trabalhando, aprendendo, ensinando, nos instruindo, com Jesus sempre à frente. Então, boa noite, Alex. Boa noite. E aí, meu povo? Alô, alô, quarta-feira, 2 de novembro de 2022. Eva 896. Você já parou, você já prestou atenção que daqui a 4 dias nós completaremos 900? Gente, 900, meu Deus do céu. 900. Nós estaremos lá em Minas Gerais. Vai completar 900 nas Minas Gerais, não é? Ah, é coisa boa, hein? 97, 98, 99, 900, lá em Ubaporanga, no domingo. Domingo, gente, o Eva começará mais cedo, se for possível transmitir, né? Às 18 horas. Olha que legal. Centro Espírita Irmãos Zartur, completando 49 anos. Mais uma casa espírita chamando a gente para cantar parabéns. Né? Tá vendo? E agora eu vou fazer a apresentação em ordem decrescente, né? No sábado, Governador Valadares, no Grupo Espírita Paulo de Tarso. Esse começará, se não me engano, às 20 horas. E na sexta-feira, Ipatinga, no Grupo Espírita Irtes Terezinha. A gente vai encontrar com o Euler, é aquele que fala assim, oi! É mesmo, é bom para a saúde do Euler ele aparecer lá. Gente, temos aniversariantes aqui hoje. Vamos lá. Dona Joanita Simões está fazendo era. A Ana Esquivel. Ah, Sueli, que gracinha, 2 meses. Depois manda uma foto para mim pelas redes sociais para eu conhecer. E a filhotinha da Vera Lúcia, a Yasmin, também está aniversariando hoje, nessa quarta-feira, 2 de novembro. Parabéns para todo mundo. Deus dê mais serviço para quem está fazendo era hoje. Muito bem, vamos em frente. Gente, o tema hoje, como antecipamos ontem, ele tem relação com o dia, comemorar o dia de finados, né? Alguns chamam de dia dos mortos, já tem alguns aí chamando de dia dos vivos, não é? Mas, na verdade, o feriado, tradicionalmente, é conhecido como dia de finados, tá bom? O Euler apareceu aqui. Ah, é? É.
Ele nem sabe que a gente estava falando dele, será? Sei lá, e nós falamos de você aqui, Se ele viu? quiser saber agora, ele vai ter que dar um retrocesso Devorteio, aí, né? Ô, Euler, nós falamos que é até bom para sua saúde se aparecer lá no no Grupo Espírita Irtes Terezinha, na sexta-feira, né, na cidade de Ipatinga, às 20 horas, viu? Nós vamos estar te esperando lá. Tirar um retrato lá junto, falar um ui, ele já chega de longe dando o ui dele, é o alô, alô do Euler, é o ui. Podemos seguir aqui, começar? Mais algum comentário aí? Eu acho que agora, deixa eu ver aqui, acabou, deixa eu ver, acabou. Só dar boa noite para Ana Ávila, para Dona Margaridinha, para Maria Aparecida Romano, para Sueli, para Maria Alice Lima, para Meire Eunice, para Andréia Pena, para Carmita Rosa, para Luísa Custódio e para o Euler. Pronto. Então vamos lá. Então, o tema de hoje tem a ver, né, com a comemoração desse feriado, dia 2 de novembro, dia de finados. É muito interessante a gente aproveitar essas datas, gente, para refletir sobre esse assunto, né? Especialmente à luz da doutrina espírita. Para tanto, nós escolhemos aqui uma mensagem que foi publicada na Revista Espírita, ano 3, outubro de 1860. A psicografia aqui, eu não consultei minha assessoria para assuntos internacionais, mas senhora Costel. Deve ser isso, Costel, Costel. Escreve Costel. E o espírito que ditou a mensagem foi o Georges, espírito Georges. E o título da mensagem, publicada por Kardec na Revista Espírita, é o mesmo do nosso Evangelho de Amor, o castigo. E no final da mensagem, há uma observação. Então, eu gostaria de colocar essa observação no começo. Eu sei que muitos irmãos nossos chegam um pouco depois. Lá no finalzinho, a gente relembra a observação deixada por Kardec, né? A observação é a seguinte, a observação relacionada à mensagem, viu? Diz assim, ó, nunca foi desenhado um quadro mais eloquente, mais expressivo, mais terrível e mais verdadeiro da sorte, do destino, do mal. O mal aqui, gente, é de sujeito, tá? É com U. Do camarada marvadinho, certo? E ele ainda deixa uma pergunta. É então necessário recorrer à fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Ou seja, é necessário recorrer à ideia falsa desse inferno pintado aí com o caldeirão, os, entre aspas, diabos, né? Aquele fogo, tridentes, essas coisas todas? Diante do que esse companheiro espiritual vai narrar aqui para nós, ele está dizendo o seguinte, não é necessário a gente recorrer a essa ideia falsa do tal do inferno, né? Que nós aprendemos aí ao longo dos milênios. Por quê? Porque o companheiro espiritual agora vai deixar aqui bem definido para nós essa destinação daqueles que ele mesmo aqui chamou de maus. Beleza? Peraí, Alex, antes de você continuar, o Kiko deixou uma reclamação aqui bem pertinente. Uma ótima noite. Tem que cumprimentar os amigos do Facebook quando começa o programa. Passa lá e cumprimenta. Eu sempre faço isso. Então, Quase toda vez. Um beijo para os amigos do Facebook e para o Kiko em especial. Inclusive, eu fico olhando aqui hoje, tem um monte de gente aqui que está lá no Facebook e está aqui no YouTube também, né, dona Débora? Eu vi aqui você. E o pessoal de Portugal também, hoje acompanhando aqui pelo Facebook. Tem bastante gente aqui hoje, viu? Dona Célia já chegou por aqui. A Ângel Figueiredo. Dona Maria Eugênia Vilas Gomes, diretamente de Portugal. Muito obrigado. Ricardo, lá de Uberaba, Ricardo Silveira, gente boa. Ricardo. Também está presente aqui. Podemos? Podemos. Então, gente, vamos lá. Treinamento para morrer. Eita. Que significa aprendermos a viver e viver bem. Os espíritos maus, egoístas,
inflexíveis, logo após a morte, são entregues a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Bom, nós aprendemos ao longo dos séculos e séculos, aí, talvez até milênios, né, sobre a questão do juízo final, de um suposto julgamento que ocorre, né, com cada um daqueles que morrem, né? Assim nós aprendemos em outros tempos. Hoje já substituímos aí esse termo por desencarnam. Georges, né, esse espírito que Kardec destacou esse texto e nos apresenta aqui na Revista Espírita, vem nos falar de uma forma diferente daquilo que nós aprendemos, né? Porque quando a gente fala em julgamento, automaticamente, né, a maioria absoluta já tem como referência o que acontece aqui na superfície da Terra, nos tribunais, onde há um juiz, há uma promotoria, há advogados de acusação e defesa, às vezes há um júri, né, a assistência ali, é assim, um réu, logicamente, né? Mas, pelo que esse companheiro espiritual vai nos falar aqui hoje, não é bem assim. Hoje ele vai deixar bem claro que o Tribunal de Contas funciona na nossa própria consciência e que nós somos os juízes da nossa própria causa. Agora, aprenderemos também que não faltarão para aqueles que tiveram comportamentos aqui maus, egoístas e inflexíveis, acusadores do outro lado. Então, inicialmente, primeiro essa questão da dúvida cruel, né, gente? Você imagina, muitos destes que insistem na maldade, no egoísmo, na inflexibilidade, têm aquela crença de que, eu vou aproveitar, porque morreu, acabou. Então, quando despertam, né, sem a presença do corpo físico, percebem que continuam vivos, aquela dúvida já vem imediatamente à mente. Imediatamente à mente é interessante, né? Imaginando o seguinte: e agora? O que vai acontecer de imediato e futuramente? Eu imaginava que estaria tudo terminado, e não foi o que aconteceu. Continua Georges. Inicialmente, olham em torno de si, e porque não veem nenhum assunto sobre o qual possam exercer a sua influência má, o desespero apodera-se deles, uma vez que o isolamento e a inação, ou seja, a falta de ação, né, a falta de ânimo, são intoleráveis para os maus espíritos. Gente, olha que interessante essa descrição aqui. O mau espírito, ele não é preguiçoso. Tanto é que a falta de atividade, a inação, o incomoda, chega a ser intolerante para ele. Então, quando ele chega do lado de lá e ele se vê impossibilitado da prática dessas más ações, ele se sente extremamente desesperado. Essa é a primeira reação, a primeira. E olha só, aqui o companheiro espiritual não coloca uma linha do tempo, né? Um prazo para que isso, um prazo de duração. A gente, pelas experiências com as leituras, né, e com as informações de reuniões mediúnicas, né, dessas experiências, dos relatos trazidos pelos próprios espíritos, muitos deles que se encontraram, né, ou até mesmo se encontram ainda nessa condição aqui, a gente sabe que, em alguns casos, esse período é muito longo. E o desespero aqui, muitas vezes, ele alcança estágios de verdadeira loucura, né? No linguajar aqui, bem do povão mesmo, pira o cabeção. A pessoa fica, o desespero é tão grande que ele enlouquece diante da impossibilidade de continuar praticando as atitudes de antes e nessa dúvida cruel do que
virá pela frente. Não levantam o olhar para os lugares habitados pelos espíritos puros. Aqui, quem aí assistiu o filme Nosso Lar? Quem já leu, não assistiu o filme, mas já leu Nosso Lar? Ali é uma realidade bastante corriqueira dentro dessa concepção que está nos sendo passada aqui agora. Naquela região chamada de umbral, de trevas, a gente, no filme isso fica mais explícito, né? Os espíritos de luz caminhando por ali, por entre aqueles companheiros nessa situação aqui, e muitas vezes eles nem eram percebidos. É assim, é uma situação bem complexa. Consideram o que os cerca e logo, sensibilizados pelo abatimento dos espíritos fracos e punidos, lançam-se a eles como a uma presa. Olha a sequência, gente, olha o desdobramento dessa realidade. Aqui começa-se o processo que nós chamamos de obsessão. Então, esses espíritos, eles impossibilitados de agirem, né, por si mesmos, eles, depois de um estágio de desespero, de loucura, né, eles vão se restabelecendo e começam a perceber o seu entorno. E eles percebem que o ambiente, como é um ambiente de sintonia, ali se encontram outros espíritos enfraquecidos, espíritos que também se sentem punidos. Essas vibrações, essas criações mentais, elas acabam gerando materialmente esse ambiente que nós chamamos de umbral, de inferno, de purgatório, em outros casos. E eles, percebendo isso, começam a se aproximar. E, lógico, com uma inteligência bastante desenvolvida, se apoderar dessas outras mentes que ali se encontram. Bom, armando-se com a lembrança de suas faltas passadas, incessantemente postas em ação por meio de gestos irrisórios, ridículos, insignificantes. Às vezes é uma palavra. Você deve ter percebido que, vamos reportar mais uma vez ao livro Nosso Lar, porque fica mais fácil, já que nós trouxemos para a linha de raciocínio, e até mesmo para estimular aqueles que ainda não acessaram esse livro ou o filme, para que façam isso, porque vale a pena. André Luiz, quando, na narrativa dele mesmo, né, quando desencarnou e chegou, né, caiu com o rosto no barro lá ainda, uma cena bastante impactante, imediatamente, aqueles que se encontravam no entorno ali começaram a agir por meio de gestos ridículos, insignificantes. A gritaria, né, no caso dele, suicida, 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 né, o tempo inteiro. Por quê? Porque perceberam nele um espírito enfraquecido e, lógico, pelos comportamentos enquanto encarnado, uma dose de culpa que normalmente gera um sentimento de punição. E o domínio das outras mentes que já se encontravam ali foi exercido sobre ele. Não lhes bastando esta zombaria, lançam-se sobre a terra como abutres esfaimados. Olha, aqui agora nós já temos uma outra linha de ação desses espíritos. Não só entre os desencarnados nas regiões em que se encontravam, mas aqui eles já avançam para a superfície da Terra, ou seja, aí já se aproximando de nós, no caso, encarnados. E essa expressão é forte, hein? Como abutres esfaimados. Georges explica. Procuram entre os homens a alma que dará mais fácil acesso às suas tentações. Então não se sabe, né, quais as tentações destes espíritos, mas são as mais diversas. Tem para todo gosto, tem para todo modelo, tem para toda sintonia,
Quando o Espírito diz aqui que procura entre os homens a alma que dará mais fácil acesso às suas tentações, eu penso que seja óbvio para cada um de nós que estamos ouvindo isso, né? De forma muito simples. Esse espírito ele gosta muito de macarronada, ele vai procurar alguém que normalmente se alimenta de macarrão. Esse espírito aqui gosta muito de jogar truco, ele vai se aproximar de quem joga truco. Ele gosta muito da questão da sexualidade, ele gosta muito, ele tem sintonia, a tentação dele é com bebida, a tentação dele é com dinheiro, a tentação dele é com beleza, a tentação dele é com poder, a tentação dele é com o aspecto da corrupção, do domínio de massa. Você está entendendo? E eles vão procurando entre as almas aquelas que mais fácil permitem que eles acessem. E é interessante entender isso aqui. A alma dará fácil acesso. Ou seja, há uma permissão, consciente ou inconsciente, daqueles que se encontram do lado de cá. Delas se apoderam, exaltam-lhe a cobiça, tentam extinguir a sua fé em Deus e, finalmente, quando donos de uma consciência, veem a presa dominada, espalham o fatal contágio sobre tudo o que se aproximar de sua vítima. Observa o efeito dominó? Então, essa é a primeira parte da mensagem de Georges. Ele mostra a situação do espírito mau, né, perverso, inflexível, como ele chega, desencarna, chega do lado de lá uma dúvida cruel, né, a mente questionando, e agora o que vai acontecer? Ele não consegue se vincular nem levantar o olhar para os espíritos mais adiantados que normalmente estão ali para ajudá-lo. Depois ele se aproxima daquelas mentes que na mesma sintonia estão ali se culpando, também aterrorizadas, né? E num segundo momento se aproximam das mentes dos encarnados e buscam aquelas que oferecem melhor sintonia e acesso. A partir disso começam a insuflar nessas mentes os seus objetivos, até que tomam conta dessas consciências, se apoderam de uma forma que se sentem verdadeiros donos e depois, tendo essas mentes dominadas, usam-as para influenciar naquele ambiente onde esses espíritos encarnados se encontram. Até aí, beleza? Então, cantemos e daqui a pouquinho a gente continua. Se você não me mandasse cantar agora, eu ia cochilar. Eu já estava encostando aqui para cochilar já. Tá saindo o violão aí? É preciso parar, nem que seja um segundo, e o que é feito do mundo, e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento, parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar o coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo amor é de menos, é preciso levantar do chão.
É preciso abrir os braços em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão. É preciso parar, nem que seja um segundo, o que é feito do mundo e onde chegamos agora. A gente pode estar chegando do outro lado agora, né? Alguns de nós. É preciso parar. Estava explicando aí, né? As afinidades. E um dos sustos que a gente leva do outro lado, né? Nós já vimos muitos espíritos relatarem em reunião mediúnica. Por exemplo, vai a mãe, depois, algum tempo desencarna o filho, ou esposo, ou tia, ou irmã, e a pessoa chega, né? E fala assim: eu desencarnei. Eu sei que eu estou desencarnado, mas eu não encontrei ninguém, eu não encontrei minha mãe, eu não encontrei fulano, eu não encontrei isso, eu não encontrei aquilo. É porque aqui, né, gente, a gente vive em família, todo mundo perto, uns dependendo dos outros, a gente faz os laços, né, mais apertados alguns, outros mais soltos, mas cada um de nós é ímpar. Né? Lá em casa nós somos 7 encarnados. Cada um é um. E aí, quando a gente desencarna, pode ser que a gente demore muito a se reencontrar de novo. Pode ser, porque cada um de nós é um, cada um tem uma sintonia, cada um tem um gosto. Ah, mas nós não somos irmãos? Nós nascemos, né? Num lar, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou fomos adotados por alguma família. Isso não quer dizer, né, que o nosso psiquismo, que a bagagem que nós adquirimos aqui, somada à bagagem anterior, seja uma bagagem que possa nos aproximar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente passa muito tempo sem encontrar por causa das sintonias. Né? E isso é aquela história: semeou, tem consequência. Vibrou, tem consequência. Diga-me o que tu pensas e eu te direi com quem andas. Ou te direi o que atrás. Então, de acordo com o que você pensa e vibra, você atrai. Então, nós temos que ter esse cuidadinho aí. Mandar um alô para Miriam Lucas de Moraes. Está acompanhando o Evangelho de Amor lá pelo nosso Facebook. Viu, Kiko? Eu tô dando moral aqui pro povo do Facebook também, viu? Você me chama atenção sempre que for necessário aí.
Então, gente, imagine um espírito, né, que tem esses comportamentos ainda de verdadeira maldade, né, de egoísmo, de inflexibilidade, nessa questão da sintonia, né, da atração que a Alice comentou aqui, ó. Porque já teve a experiência. Você imagina isso, ó. Vamos fazer um retrospecto aqui do bloco anterior para a gente seguir para o próximo, né? Ele já chegou no mundo espiritual, o sentimento muito ruim, consciência pesada, julgando a si mesmo, entra num tempo de desespero, de loucura, depois vai se reorganizando e persiste naquela mesma linha de conduta, né, enquanto encarnado, agora no mundo dos espíritos. Imagina isso. Soma-se, né, cada vez mais compromissos, não é verdade? Bom, continuemos aqui então. Espírito Georges, Revista Espírita, né? 1860, outubro de 1860, terceiro ano da Revista Espírita. O espírito mau, que dá vazão à sua raiva, é quase feliz. Gente, olha que essa frase aqui ela é bem filosófica. Eu não sei se você já captou a mensagem, amado mestre, né? Assim, de imediato. Vamos repetir? O espírito mau, que dá vazão à sua raiva, é quase feliz. Olha só o aspecto do prazer na prática da maldade. Mas a espiritualidade foi inteligente aqui, né? É quase feliz. Porque felicidade é felicidade, né, gente? E a felicidade, ela é consequência, ela é um fruto do amor e não da maldade. Então, o quase feliz é uma sensação enganosa, ilusória. Imagina, dentro desse grupo de malvadezas aqui, desses espíritos, né, que dão vazão à raiva, você imagina o seguinte, uma vingança praticada. O espírito planejou, né? Ele descarregou ali naquele ato toda uma cólera acumulada, né? Por se considerar vítima. E naquele momento em que ele pratica, que ele efetiva a vingança, né? Ele é tomado de uma quase felicidade. Colocar isso aqui, nós estamos repetindo, né? Apenas sofre nos momentos em que não age e também naqueles em que o bem triunfa sobre o mal. Imagina isso. Ele fica triste quando ele não consegue colocar a maldade em prática. Ele aumenta a raiva, ele já está com raiva. Aí ele fica com mais raiva ainda porque ele não conseguiu, vamos dizer, nessa mesma linha, né, a desforra, ou qualquer que seja outra prática de maldade aqui. Ele se entristece também, isso gera sofrimento, quando o bem se sobrepõe ao mal. Isso é tão fácil de perceber. Muitos de nós experimentamos isso aí no dia a dia, de um lado ou de outro. Ou como vítimas, ou como os protagonistas desse sentimento aqui. Entretanto, vamos pensando aqui, ó, passam os séculos, o tempo vai passando. O mau espírito sente-se de súbito invadido pelas trevas. Plantou, 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 plantou enquanto encarnado, plantou enquanto desencarnado, plantou no mundo dos espíritos, plantou no mundo dos espíritos, plantando no mundo da matéria. Chega um momento que essas sementes de escuridão começam a germinar no próprio ser. Aperta-se o seu círculo de ação. Porque ele é... Gente, livre-arbítrio é um negócio muito interessante. Nós já trabalhamos isso aqui no outro momento, mas eu acredito que vale a pena, né, relembrarmos disso. Nós somos livres, mas somos constrangidos a viver
no ambiente da nossa criação. Então, vai plantando treva, sabe? Quando vai tomando conta, e aquilo vai apertando o seu círculo de ação, vai constrangindo. Vai arrochando, como diria em Minas Gerais. E a sua consciência, então, muda. Não, deixa eu ler isso aqui direito. E a sua consciência, então, muda, silenciada, faz-se-lhe sentir as pontas aceradas do arrependimento. O que acontece aqui? A consciência começa a falar. A consciência começa a conversar. Você deve ter lembrança, aqueles que nos acompanham aqui no Evangelho de Amor, nesses outros episódios anteriores, quando nós aprendemos que, às vezes até enquanto encarnados aqui, a espiritualidade, ela aplica a justiça divina, né? Muitas vezes adoecendo um encarnado, para que ele chegue nessa situação aqui, ó, que ele fique restrito a uma área de ação mais, vamos falar assim, menor, né? E não tenha condição de continuar promovendo atitudes inadequadas como as anteriores, até como a misericórdia divina. Entenda isso. E normalmente, quando nós estamos mais restritos, a gente tem uma lógica de olhar mais para dentro. Você pode observar, muitas vezes é num leito de hospital, é dentro de uma UTI, é muitas vezes, às vezes, em cima de uma cama, impossibilitado de uma movimentação física, que nós acessamos a nossa consciência. Então, talvez não seja porque a consciência estivesse muda, mas nós estivéssemos surdos, com os ouvidos tapados por nós mesmos para não ouvir a voz da consciência. Mas nesse instante aqui, o arrependimento começa a fazer uma visita e a consciência começa a falar. Inativo, arrastado pelo turbilhão, vaga, sentindo, como diz a Escritura, o pelo de sua carne se eriçar, se arrepiar de pavor. Aqui é o momento que o filho chora e a mãe não vê, no ditado popular. Apesar que a mãe, na maioria dos casos, né, pela vibração, pelo sentimento, ela acaba percebendo, mas numa condição mais adiantada ela percebe, mas não é percebida. Então vai continuar na mesma aqui, né? O medo, o pavor vai tomando conta, porque aquele pseudo-poder, né, que o espírito imaginava que tivesse, ele literalmente desaba. E mais uma vez vem aquela fragilidade. E o medo toma conta. Em breve, um grande vazio se faz nele e ao seu redor. Chegado o momento, deve expiar. Então, nós muitas vezes observamos o panorama, especialmente o panorama atual, né, do nosso planeta, nessa fase de transição em que nós estamos aí prestes a abandonar, né, as características de provas e expiações para avançarmos na direção da regeneração. E percebemos muitos irmãos nossos, quando não nós mesmos, observando que não dá mais para permanecer do jeito que está. E aí, esse momento da expiação, ele ocorria com uma certa frequência aqui no planeta Terra, porque, afinal de contas, o planeta é um planeta de provas e expiações. Só que agora, avançando para a regeneração, não estará mais adequado para espíritos que chegaram nesse estágio aqui, né? Um estágio em que eles precisam expiar. Então, provavelmente aqui na Terra, não mais haverá espaço para eles. Deverão, então,
ser encaminhados para um outro orbe adequado. Vamos prestar bastante atenção nisso aqui. Porque nós vamos chegar na condição daqui a pouco dessa encarnação efetivada, para a gente entender que às vezes nós podemos ainda insistir na mesma situação. A reencarnação ameaçadora lá está. Então, observe o seguinte, a palavra ameaçadora aqui é muito importante. Muitos encarnados, maus, egoístas, inflexíveis, hoje até nós conversávamos sobre isso, não sei se foi hoje ou foi ontem, falou assim, olha, tem alguns espíritos aqui que são tão insensíveis que eles não têm amor nenhum, eles não têm medo, eles não têm nada. Olha, mas eu digo uma coisa para vocês, até colocar aí umas categorias tal, que não vem ao caso a gente discutir aqui agora, mas uma coisa eu digo para vocês, em algum momento, 99,9% dos que estão encarnados aqui sentirão ameaçados com a possibilidade do desencarne. Dia desse eu ouvi de uma pessoa dizendo assim que ela conhecia uma outra pessoa muito querida que falava em suicídio, em suicídio, em suicídio, e que de repente essa pessoa, que estava com ideações suicidas, foi acometido de uma moléstia e a coisa foi grave e muita dor e consequentemente foi para o hospital e depois foi para uma UTI, submetido a uma cirurgia e a coisa foi complicada. Deu tudo certo, se recuperou, né? E depois a pessoa disse assim, olha, na verdade eu pensei melhor, eu não quero desencarnar. Depois dessa experiência agora, eu não quero desencarnar. Porque foi uma experiência ameaçadora. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque da mesma forma, gente, entenda bem isso aqui, ó, que nós sentimos esse medo, olhamos para a morte como uma grande ameaça, aqueles que se encontram desencarnados, quando se aproximam, quando é chegado o momento da expiação, ou seja, de mais uma vez experimentarem um corpo físico, eles também se sentem com medo e ameaçados. Então, presta bem atenção, nascer, renascer, morrer, remorrer, dependendo do estado íntimo de cada alma, pode ser extremamente ameaçador. Tanto voltar para o mundo dos espíritos, quanto voltar para o mundo dos desencarnados. Dos encarnados, como nós estamos falando aqui desse momento da reencarnação, de um espírito ainda mergulhado na maldade, se percebe. Ele vê como uma miragem as provas terríveis que o aguardam. Muitos, quando aqui encarnados, têm os seus desdobramentos, eles se percebem desencarnados. Da mesma forma ocorre com os desencarnados, que eles conseguem visualizar a sua reencarnação. E eles têm uma visão do que os aguarda. E essas provas normalmente são terríveis e muitas vezes escolhidas por eles mesmos. Gostaria de recuar, ele tem vontade de recuar. Mas ele avança, porque é da lei. E precipitado no abismo escancarado da vida, rola apavorado até que o véu da ignorância lhe cai sobre os olhos. Bendito véu da ignorância, bendito véu do esquecimento. Entendeu agora? Porque se esse véu da ignorância não caísse sobre os nossos olhos e nós chegássemos aqui, assim como nós estávamos com a consciência do lado de lá, gente, nós teríamos muita dificuldade de reiniciar a nossa experiência aqui na superfície da Terra. Cantemos, por gentileza. Cantemos. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar.
eu daria um conselho: chore mesmo. E enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas. Então desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu, um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Eu gosto de cantar essa música. Gente, fala aí pra mim se o violão tá chegando aí, se o som do violão tá saindo aí pra vocês. É porque parece que ele não tá. Parece que tá só esse aqui captando, ó. Porque chega no meu ouvido, entendeu? Parece que é só o microfone aqui que tá captando ele, ó. Ou aqui, ó. É, ele não tá saindo. Muito bem, vamos em frente. O povo falou que o violão tá baixo, mas a cantora tá 1000. Pois é, eu acho que o violão não tá conectando. Acho que a gente vê o cabo depois, né? Na hora que terminar aqui, a gente faz um teste. Gente, vamos em frente para tentar agilizar aqui hoje. Temos a prece das 3 horas da madrugada, hein? Você não tá sabendo, eu já vou te contar. Bom, reencarnou o companheiro. Vive, age, é ainda culpado. Olha como funciona o julgamento, gente. É aqui, ó, é dentro de nós, ou aqui, como você preferir. Sente em si uma espécie de lembrança inquietante, de pressentimentos que o fazem tremer. Ele está desligado? Conecta aí. Que o fazem tremer, mas não o levam a recuar no caminho do mal. Esgotado de forças e de crimes, vai morrer. Ciclo, mais uma vez. Chega, sentimento de culpa, aquela coisa toda, e vai, insiste mais uma vez. Aí já passa, aqui, gente, em 2 frases ele finalizou uma encarnação toda. Estendido sobre o catre ou sobre o leito, não importa, o homem culpado sente, sob aparente imobilidade, mover-se e viver um mundo de sensações esquecidas. Debaixo das pálpebras fechadas, vê surgir um clarão
e ouve sons estranhos. Sua alma, que vai deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto suas mãos crispadas, enrugadas, procuram agarrar-se aos lençóis. Olha, eu não duvido nada, que muitos aqui, muitos mesmo, grande parte dos que se encontram conectados nesse evangelho de amor agora, já presenciaram esses momentos, próximos aí do desencarne de alguém, que não, perceptivelmente, não gostaria de ir, de desencarnar, de morrer. E demonstravam ali, de alguma forma, que não queriam ir, E aqui ele está falando, de agarrar nos lençóis, tentar se segurar aqui, mas a alma é que agita. Mas o corpo já não responde mais tão bem. Gostaria de falar, gostaria de gritar aos que o cercam: segurem-me, vejo o castigo, me protejam, Olha isso, gente. Por isso, a observação inicial de que nós não precisamos ficar mais investindo naquela história de inferno, cheio de chamas, aquela ideia errada, inexata, falsa. Nós precisamos entender como que realmente é o tal do inferno, no campo da própria consciência. Não pode. A morte se fixa sobre os lábios descorados e os assistentes dizem: ei-lo em paz. Imaginou isso aqui? Descansou. Será? Alguém já questionou agora há pouco aí, Entretanto, ele ouve tudo. Flutua em redor do corpo, que não desejaria abandonar. Uma força secreta o atrai, vê, reconhece o que já viu. Desvairado, ou seja, desorientado, aquele que já perdeu o controle de si mesmo, lança-se no espaço onde quer esconder-se. Mais uma vez, desencarnou. Nós estamos voltando, ele tá fazendo um giro na fita aqui. E ele, mais uma vez, busca os espaços onde gostaria de se esconder. Normalmente, quer ficar num lugar de difícil percepção dos outros. Aí busca a escuridão, busca as trevas. Gente, é sério demais. Não há mais retiro. Não há mais repouso. Outros espíritos lhe devolvem o mal que ele fez. Nós temos informações pela espiritualidade do retorno do Dr. Bezerra de Menezes ao mundo espiritual. Depois de um breve descanso, de um breve sono reparador, ele é levado à janela de uma clínica, de um hospital, e vê diante de uma multidão de espíritos, e lhe é relatado que ali estavam alguns daqueles que Dr. Bezerra de Menezes, enquanto encarnado, deu suporte aqui, foi fraterno, foi solidário. Não é assim? Agora, aqui nos é apresentada uma situação diversa. Da mesma forma que nós, se praticarmos as leis divinas aqui, formos bons, solidários, fraternos, estaremos sendo recepcionados por aqueles que foram beneficiados da nossa passagem por aqui. Se agirmos de uma forma contrária, seremos recepcionados também por aqueles que foram vítimas da nossa maldade. Isso, gente, é o retrato do tal do inferno. Isso é colheita. E castigado, ridicularizado, confuso por sua vez, erra e errará até que o divino clarão penetre a sua resistência e o esclareça, para lhe mostrar o Deus vingador, o Deus triunfante de todo o mal, que ele só poderá apaziguar à força de gemidos e expiações.
Olha, entende bem a expressão Deus vingador aqui, viu? Aqui está falando de justiça divina, né? Na visão daquele que se encontra ainda mergulhado nas trevas, ele sempre vai enxergar o mundo com os próprios olhos. Então, como ele é um adepto, né, da vingança, da retaliação, quando, né, isso ocorre com ele, a necessidade da expiação, da reparação, ele também considera isso como se alguém estivesse vingando dele e atribui à providência divina, né, o apelido aqui, eu diria assim, de vingador. Mas nós já entendemos isso, que isso aqui é uma força de expressão, não é? Mas, gente, finalizando então, Emmanuel conta, aliás, Irmão X narra para nós uma passagem, né, em que Jesus é abordado pelos apóstolos, se não me falha a memória, por Simão Pedro, em que Simão reclama de muitos dos seus companheiros, de familiares, de vizinhos, de colegas de pescaria, né? E ele vai falando os comportamentos inadequados de cada um. E a cada justificativa apresentada por Simão Pedro, Jesus vai respondendo para ele dizendo assim: Pedro, calma, eles viverão. E Pedro insiste: olha, mas ele me tratou mal, mas ele fez. Pedro, calma, eles viverão. Mas mestre, fulano de tal me traiu, me roubou, me agrediu. Pedro, calma, eles viverão. Gente, o grande castigo ou a grande recompensa chama-se vida que continua. Então, não nos preocupemos em aplicar justiça com as próprias mãos, porque, como se percebeu na mensagem da noite de hoje, a própria consciência, ela se encarrega de ajustar o espírito às leis divinas. A velocidade, o tempo, a duração disso, não cabe a nós mais ainda estabelecermos. Isso vai de acordo com cada um. Então pensemos muito bem nisso, né? Hoje nós estamos aqui, né, num dia de finados, né, em que nós muitas vezes recordamos daqueles que já partiram, né, em que nós nos recordamos também que, como disse a Alice bem no início aqui na prece inicial, que chegará o momento dessa nossa passagem também, e que provavelmente daqui a um tempo, alguém, quem sabe, estará lembrando de nós num dia 2 de novembro de algum ano, aí para frente. Nos esforcemos para que as lembranças sejam boas, sejam de alguém que foi bom e que não foi mal, ou que, no mínimo, teve mais comportamentos bondosos do que malvados, de alguém que foi mais solidário, que foi mais fraterno e que não foi egoísta, de alguém que se colocou na condição de flexível, né, e não tão rígido, para que não ocorra conosco isso que foi narrado no texto apresentado nessa noite. Como eu prometi no início, né, deixo aqui mais uma vez a observação do final da mensagem, que registrou que nunca foi desenhado um quadro mais eloquente, mais expressivo, mais terrível e mais verdadeiro da sorte, do destino do mal, do malvado. É então, pergunta, necessário recorrer à ideia falsa das chamas, das torturas físicas do inferno? Não é preciso. Simplesmente observando aquilo que a espiritualidade a todo momento nos apresenta. Era isso que nós tínhamos para a noite de hoje. E o meu violão estava desconectado, por isso que vocês não estavam ouvindo. Oh, meu Deus, escute a minha voz,
Por amor, escute o meu coração. Hoje confesso a ti meus desejos, meus segredos. As estrelas brilham lá no céu, mesmo assim me sinto perdido. Mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. Põe tua luz em nossos corações, fortalece a todos na terra nos dias tristes. A esperança não morreu, o amor venceu e tua luz se fez presente. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor, põe tua luz na dor do mundo. Toda a terra sente dor, peço paz e amor, põe tua luz na dor do mundo. Muito obrigada, Senhor, por essa noite de hoje, pelo assunto que foi tratado e que sirva para nos despertar, para vivermos melhor, para assim do outro lado podermos ter bons companheiros, aqueles que nós travamos relações aqui na terra, que fizemos amizade. Então vibremos numa faixa elevada para podermos encontrar-nos uns aos outros com muita alegria do outro lado. Obrigada, Jerônimo Mendonça, Dr. Bezerra de Menezes, que tão carinhosamente cuidam de nós. Nós pedimos, Senhor, que as nossas águas sejam fluidificadas, a nossa casa mental higienizada, como também a nossa casa física. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas dúvidas, aquilo que nós não temos condição de saber, não temos condição de decifrar. Entregamos a Ti e confiamos que tudo o que acontecer sempre é o melhor para nós. Muitas vezes são aprendizados tristes, mas ainda são os melhores para nós. Que Deus seja louvado, que a nossa família seja abençoada, que o Brasil seja muito resguardado, cuidado pela milícia celeste, por Ismael e por Jesus. Muita proteção para o nosso Brasil, para o nosso povo, luz na mente e no coração de cada um. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem. Acabou, né, Alex? Mas amanhã teremos mais. Começando às 3 horas da manhã, hein? Na madrugada. Olha, eu tô deixando a prece disponível aí e eu vi que tem gente que tá preferindo assistir depois. Se não tá junto lá, agarrado, ajudando na vibração. Se você puder,
participar às 3 horas ao vivo é melhor. A colaboração e energia é boa. Se não, né, até segunda ordem, né, a gente está conseguindo deixar ela disponível lá Pois é, por um mas tempinho a mais, tá? a espiritualidade tinha pedido para não deixar, né? Que o sacrifício é o das 3, né? Pois é. Eu acho que não pode deixar, não. E amanhã, às 20 horas e 30 minutos, nós teremos nosso tema aqui do Eva, liberdade e responsabilidade, tá bom? Tema bom. Esse você vai dividir em quantas partes? Esse é o de amanhã, porque depois de amanhã, nós já estaremos em Ipatinga, nas Minas Gerais, na sexta-feira, no sábado em Governador Valadares e no domingo em Ubaporanga, tá? Todas as cidades aí nas Minas Gerais, tá bom? Acabou. Quem estava ontem na prece das 3 horas? Vocês viram aquela luz no céu? Que interessante. Né? A gente não estava conversando no chat porque a gente está usando um programa aqui que apaga o chat para nós, só se a gente ficar acessando. E aí, para a gente não desconcentrar, a gente não conversa. Mas aquela luz de ontem foi impressionante. E hoje ele está bem claro também, viu? Vou colocar aí para você comentar. Ó. Você consegue ver daí? Ele também tá com uma claridade, né? E tá chuvoso, hein? Mas ontem tinha uma luz lá no fundo, assim, né? Bem destacado. Tinha sim. E antes de ontem tinha uns raios de luz interessantes também. Então esse céu aqui tá bem bacana. Aí, que bonito o céu. E tá chuvoso, hein, gente? Tem umas luzes aí, ó, tem uma claridade, né? É o céu abençoado aqui. Deus está abençoando essa terra aqui, como todos os outros ambientes, né? Ó, a Flavinha falou que ficou impressionada com a luz, ó. A Silviane também falou que a luz chamou a atenção dela. A Mara Paiva também. É isso aí, meu povo. Gente, então tá bom. Então, muito obrigada pela presença. Se Deus quiser, na madrugada estaremos aqui, amanhã também. Vocês fiquem com Deus, fiquem bonitinhos, fiquem bonzinhos. Não arruma confusão, não. Não deixa a vibração cair. Vamos manter a vibração bem elevada. E lá vai o beijo, aquele que é para você pegar e pôr no seu coração com muito amor. Lá vai, pega que é seu. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã.